eu me apaixonei pela programação neurolinguística inicialmente porque era uma coisa para mim. Porque, assim, durante muito tempo como pastor, que foram mais de uma década, eu sempre ignorei o autoconhecimento. Então eu achei, não precisa. Aquela coisa, né, de, não, vocês não precisam disso. Só a fé, só a Bíblia, só a Escritura e etc. E, realmente, a Bíblia é suficiente. Nós não somos. E eu percebi isso. Quando eu percebi isso, a partir do momento que eu era um pastor muito bem renomado, tinha um grande público na minha igreja, casado, de repente eu me encontrei com problemas financeiros, de repente eu me encontrei com excesso de cobrança ministerial, de repente eu me encontrei com problemas no casamento, de repente os meus gatilhos de infância todos foram aflorados diante desse episódio, porque eu tive uma crise de ansiedade, fui parar no hospital com transtorno obsessivo compulsivo, com ansiedade, não conseguindo dormir de noite, com um grau de depressão elevado. Então, assim, o médico olhou para mim e perguntou, Douglas, o que você faz? Sou pastor. E eu tive que dizer, eu sou pastor. Ele pastor, você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar das suas emoções. E ali eu conheci, então, aquilo que hoje está bem disseminado na internet e está na moda, que é o famoso burnout, né? Então, eu tive um esgotamento ali muito grande, não consegui lidar com os desafios. Foi então que eu comecei a buscar o autoconhecimento. Foi ali que eu tomei a decisão de buscar, mas eu não tomei a decisão de buscar para ajudar as pessoas. Eu tomei a decisão de buscar para me ajudar. E a partir dessa busca, né, comecei a pesquisar na internet. E aí foi onde eu descobri uma palestra de autoconhecimento simples, de alguém não muito conhecido. E nessa palestra, essa pessoa falou sobre o Anthony Robbins, que é um coach americano muito conhecido. Falaram sobre o livro dele, O Poder Sem Limites. Eu falei, o Poder Sem Limites? Espera aí, mas o Poder Sem Limites é Deus, né? Então eu falei, não, mas eu já tenho um Poder Sem Limite. O meu Poder Sem Limite é Deus. Aí eu fui descobrir dentro desse conteúdo que ali dentro estava, então, a PNL, que ele havia estudado com o Dr. Richard Bandler, que ele utilizava muitas ferramentas através dos treinamentos, dos eventos dele. Vi que ele era muito famoso e eu falei, uau, que incrível. E aí eu percebi muita singularidade, percebi muita similaridade, né, nas coisas que ele falava acerca daquilo que eu ensinava na igreja. Falei, mas será? E eu comecei a estudar e fui em busca de estudar. Comecei a estudar aqui no Brasil, a PNL. Depois fui estudar na The Society of NLP, que é o instituto, a escola do próprio Dr. Richard Bandler. Comecei a encontrar esse entusiasmo em ensinar as pessoas, porque eu via que coisas que eu não estava sabendo lidar dentro de sala de aula se resolvia rápido na minha frente. Eu falava, mas peraí, não é uma oração? Então quer dizer que existe técnicas, ferramentas e estratégias que podem ajudar as pessoas emocionalmente e que não há problema nenhum, porque isso não se choca, isso coopera, isso ajuda, né? Porque se você... Outro dia me perguntaram assim, mas Douglas, ciência e fé se mistura, pode? Eu falei, se você tá com problema no joelho e você vai num clínico geral, o clínico geral vai mandar você ir aonde? No ortopedista, né? Você tem que ir lá para ver um profissional que estudou, que sabe mexer com isso. Então, assim, se você busca o médico ortopedista para tratar do seu joelho, por que você não vai buscar um psicólogo para tratar da sua cabeça, um psiquiatra, um neuropsicólogo? Enfim, por que você não cuida da sua cabeça também? E eu percebi que eu não estava cuidando. E isso tudo ocasionou todas essas mazelas emocionais que eu acabei passando, essas dificuldades que eu acabei enfrentando. E dentro de sala de aula, quando eu comecei a estudar e eu comecei a me envolver com aquilo, eu falei, eu quero ensinar isso. Eu quero ajudar as pessoas. E na programação neurolinguística, eu entendi da psicologia. Eu falei, uau, eu quero estudar psicologia. Aí comecei a estudar psicologia na Unip, em contrapartida, enquanto dava aula de programação neurolinguística.
E aí as coisas elas foram se encontrando, eu fui me capacitando cada vez mais. E foi então que eu comecei a falar na internet acerca disso, né? Comecei a falar de PNL. E muitas pessoas me conheciam como pastor. E aí elas começaram a se identificar, porque elas passavam por aquilo, porque eu falei das minhas crises de ansiedade, falei do toque, falei do burnout, falei de tudo que eu passei, da depressão, e de como que eu tinha conseguido me resolver diante do que eu havia aprendido e agora ensinava. E essas pessoas começaram a buscar a própria terapia. Elas falaram, você atende? Eu falei, olha, eu dou aula, mas atender ainda não atendo. E aí eu fui me capacitar profissionalmente para entender como que era essa parte de atendimento, que era a parte clínica. Então comecei a atender as pessoas. Hoje, graças a Deus, agenda cheia. Grande parte dos meus pacientes são todos cristãos. Atendo pastores, líderes, esposas de pastores, esposas de bispo, filhos de pastores. Então hoje, graças a Deus, eu tenho visto o benefício de ter passado por tudo aquilo que eu passei. Porque eu percebi aquilo que a Bíblia fala no texto de Jeremias capítulo 3, versículo 15, que diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, cheios de inteligência e de ciência. Eu percebi que faltava essa hard skill para mim, né? E faltava essa soft skill também. Então, eu percebi que eu precisava me capacitar. E é isso que eu indico para todos. E eu estou aqui diante de uma profissional que hoje tem uma escola incrível, que é a Brain2B, que trabalha desde a infância até os adultos e que realmente tem feito um trabalho incrível. É um prazer estar aqui.